Olá meus amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Apoção Século XXI. Estamos de volta com mais um vídeo no nosso canal e neste vídeo vamos mais uma vez resolver um exercício do exame de acesso UAN de Matemática. O exercício diz o seguinte: resolver a equação seno ao cubo de x que multiplica por 1 mais cotangente de x mais cosseno ao cubo de x que multiplica por 1 mais tangente de x igual a 2 que multiplica pela raiz quadrada de seno de x que multiplica por cosseno de x. Portanto, nos foi dada mais uma equação trigonométrica do exame de acesso UAN de Matemática e nós vamos resolver de forma trivial esta equação trigonométrica. Mas aqui existem alguns truques que são necessários serem referenciados. Portanto, como eu fiz referência no vídeo anterior, para resolvermos uma equação trigonométrica, inicialmente precisamos olhar na expressão dada, de modo a identificarmos as restrições, ou seja, retirarmos a condição de existência, no caso em que nos depararmos com uma fração ou uma expressão radical, tanto ou uma expressão com raízes. Então, vamos lá. Nós temos aqui a cotangente, por definição, a cotangente x é igual a cosseno de x que divide por seno de x. Então, nós já temos aqui uma restrição no denominador. Quer dizer que o seno de x não pode ser igual a zero. Nesse contexto tem que ser diferente de zero. Para a função tangente, nós temos que a tangente de x é igual a seno de x que divide por cosseno de x. Também temos mais uma restrição aqui. Quer dizer que o denominador aqui não pode ser igual a zero. Ou seja, cosseno de x tem que ser diferente de zero. Mas essas não são as únicas restrições, pois à direita nós temos uma expressão radical. Nós temos aqui um radical. Temos uma raiz quadrada, cujo radicando é o produto entre as funções trigonométricas seno e cosseno. Então aqui nós também devemos referenciar que se o produto dessas duas expressões for negativo, automaticamente esta raiz quadrada não existiria. O índice do radical é par, então este produto só tem que ser positivo. Em que condições é que este radical existirá? Primeiro, se o seno e o cosseno forem positivos. Segundo, se o cosseno e o seno forem negativos. Pois o produto de dois sinais iguais é sempre positivo. Então este é o primeiro passo que nós vamos aplicar para resolvermos este exercício. Vamos retirar a condição de existência. Inicialmente digo que cosseno de x é diferente de zero, seno de x é diferente de zero, e este produto tem que ser maior ou igual a zero. Para que este radical exista, tenha valores reais, então o produto tem que ser maior ou igual a zero. Então esta é a condição de existência. Aqui eu tenho uma inequação do produto, o que significa que seno de x tem que ser maior ou igual a zero e cosseno de x tem que ser maior ou igual a zero. Então, o que eu vou fazer em diante? Eu tenho aqui essas duas inequações que eu preciso encontrar a interseção e depois excluir para o cosseno de x 0 e o seno de x 0. Atenção mais uma vez que, ao resolvermos uma equação trigonométrica, não encontraremos 1, 2 ou 3 valores, senão um conjunto de valores. Então aqui nós temos um conjunto de valores e precisamos excluir, aqui idem, e aqui vamos intersetar, depois vamos ter que excluir esse conjunto de valores, tanto esses conjuntos de valores. Então vou no círculo trigonométrico, vou representar 3 círculos trigonométricos e nesse contexto, o quarto círculo trigonométrico será o círculo trigonométrico que vai conter a interseção dessas três expressões. Então vamos lá. Temos aqui o círculo trigonométrico. Primeiramente vou representar o cosseno de x diferente de zero. Se vocês recordarem, aí a fórmula, não é? Nós já vimos no exercício passado. Cosseno de x igual a zero. X é igual a π meio mais kπ, para tudo qualquer k pertencente ao conjunto dos números inteiros. Então temos que excluir esses valores. Então, vamos lá, onde é que o cosseno é zero? Inicialmente vamos no círculo trigonométrico e ver onde é que o cosseno é zero. O cosseno é zero
no eixo dos senos, aqui na vertical. Então, em π², 3π². Claramente que não, o cosseno de x não será igual a zero somente nesses valores. Se dermos uma volta completa, aqui teríamos 5π², né? Aqui mais uma volta completa. É só vocês têm aqui π², 2π², 3π², 4π², 5π², 6π², 7π², 8π², 9π², 10π², 11π², 12π², 13π² e assim sucessivamente. Quer dizer que teremos um conjunto de valores em que o cosseno é igual a zero. E agora, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que todo o ciclo trigonométrico faz parte, mas os valores que cairão aqui devem ser excluídos. Por isso é que eu coloco esse círculo aqui aberto. Quer dizer que qualquer valor que cai aqui neste círculo, neste ponto, deve ser excluído. π², 5π², 3π², 7π², etc, etc. Então, vou colocar aqui uma imagem para dizer que nós vamos escolher este intervalo à direita. Tá? Vamos escolher essa parte à direita. Mas o π² e o 3π² não devem fazer parte deste intervalo. Tá? União, esta parte à esquerda. Tá? Então, eu vou colocar este boneco simplesmente para indicar que nós escolheremos todo o círculo trigonométrico, mas vamos excluir π², 3π², 5π², 7π² e outros valores, tá? Que cairão aqui. Boa, então representamos aqui a primeira condição. A segunda condição, mais uma vez, vou no círculo trigonométrico e vejo onde é que o seno é igual a zero. O seno é igual a zero no eixo dos cossenos. Então, aqui e aqui. Quer dizer que qualquer valor que cair aqui ou aqui, valor em que o seno nesse contexto é igual a zero, devemos excluir. Portanto, o seno de x é igual a zero, x é igual a πk, para tudo e qualquer k pertencente ao conjunto dos números inteiros. Então, temos que excluir esse conjunto de valores. Vamos lá. Nesse contexto, mais uma vez, vou representar aqui esta figura para indicar que será todo o círculo trigonométrico, mas excepto esses valores. Nesse contexto, 0, π. Depois continuarmos aí a dar meia volta 2π, 3π, 4π, 5π, assim sucessivamente, tá? Então vocês continuarem aqui a dar um certo número de volta, vocês devem cair aqui e esses valores devem ser excluídos. Esta é a segunda condição. A terceira condição, mais uma vez o círculo trigonométrico, e agora aqui vamos representar esta inequação aqui, seno de x mais cosseno de x maior ou igual a zero. Mas aqui, uma vez que aqui é uma inequação do produto, então separo. Né? Vocês poderiam separar, aplicar a lei do anulamento do produto e depois voltar a substituir o sentido da nossa inequação. Então, vamos lá inicialmente resolver esta inequação, seno de x maior ou igual a zero. Portanto, é só vocês mudarem, não é? Seno de x igual a zero, mudarem a igualdade pela desigualdade. Então, vamos lá ver onde é que o seno é igual a zero. Aqui e aqui, mas só que zero faz parte, tá? Para esta inequação, zero faz parte. 0, π, 2π, 3π, etc, etc. Então, vamos, e nesse contexto, né, escolher a parte positiva, onde é que o seno é positivo, portanto, no primeiro e segundo quadrante, aqui é onde o seno é positivo. Quer dizer que a primeira inequação, tanto sai de 0 até π, intervalo fechado. Ou seja, 0 mais 2πk até π mais 2πk, tá? Intervalo fechado. Para a segunda inequação, cosseno de x maior ou igual a zero, vamos lá ver onde é que o cosseno é negativo, onde é que o cosseno é igual a zero, nesse contexto, π², 3π², nós já representamos aqui, tá? Mas o zero faz parte, tá? Ok. Então, vamos lá. Onde é que... portanto, primeiramente, vamos lá identificar a solução, né? Atenção que o cosseno é maior ou igual. Quer dizer que é positivo. Então, temos que escolher a parte positiva, a parte à direita, né? Então, quer dizer que sairia daqui de menos π² até π². Ou então, de 3π² até 5π². Então, seriam esses valores. Mas, a partir daqui, nós... poderíamos, de certa forma, dizer que eles se intersetam, não é? Aqui.
Então ele se interessa somente no primeiro quadrante. Isso seria um erro. Seria um erro por quê? Porque eu não estou a achar separadamente seno de x maior ou igual a zero e cosseno de x maior ou igual a zero. Senão, eu estou a achar, nesse contexto, a solução desta nossa inequação, que é o produto. Tá? Seno de x pelo cosseno de x tem que ser maior ou igual a zero. Quando é que isso será possível? Nós temos dois casos, em que fiz referência inicialmente. Quando o seno e o cosseno forem positivos, aqui no primeiro quadrante, e quando o seno e o cosseno forem negativos, aqui no terceiro quadrante. Então, a interseção dessas duas inequações é aqui no primeiro quadrante e segundo quadrante. Então, nós encontramos aqui a solução desta inequação. Quer dizer que 0 é mais 2πk até π meio mais 2πk, união, né, π mais 2πk até 3π meio mais 2πk, ou então até menos, 3π meio. Porque este valor tem que ser menor que este, tá? Se vocês considerassem, por exemplo, menos π meio, estariam errados. Não poderiam começar de maior para menor, senão de menor para maior. Então, de π até 3π meio. Portanto, π mais 2πk até 3π meio mais 2πk. Para todo e qualquer k pertencente ao conjunto dos números inteiros. Então, encontramos cada uma, nesse contexto, das soluções. O que nos resta em diante é achar a interseção. Tá? Então, vamos achar a interseção usando mais uma vez o círculo trigonométrico. E aqui vamos lá ver. Aqui é todo o círculo trigonométrico, exceto os valores que cairão aqui em π meio e 3π meio. Aqui é todo o círculo trigonométrico, exceto os valores que cairão aqui em π, neste ponto, nesse contexto, π, 0. Né? Vamos excluir 0, π e outros valores. Aqui nós já praticamente identificamos que é este intervalo aqui, no primeiro quadrante e segundo quadrante. Onde é que essas três soluções se intersetam? A solução 1, solução 2, solução 3, onde é que elas se intersetam? É trivial, elas se intersetam aqui. Tá? Mas só que aqui será abertos. Tá? Aqui o 0 ou 2π, π meio, π e o 3π meio serão abertos. Pois nós fizemos aqui a consideração que eles devem ser diferentes de zeros. Quando nós estamos a intersetar, nós devemos unificar as condições. Tá? Temos que... Você não pode dizer que aqui foi aberto e aqui você coloca fechado. Tá? Temos que unificar. Nesse contexto, aberto, fechado, isso vai dar aberto. Fechado, aberto, isso vai dar aberto. Porque este é um valor que vai indefinir. Tá? Então, é isso que eu posso dizer. Digo que pego nesses valores, tanto intervalo aberto, e a solução, nesse contexto, a nossa condição de existência, encontra-se aqui. De 0 mais 2πk até π meio mais 2πk, aberto, união de π mais 2πk até 3π meio mais 2πk, para todo e qualquer k pertencente ao conjunto dos números inteiros. Então, encontramos aqui a condição de existência. O que isso significa? Isso significa que a solução desta equação trigonométrica deve estar dentro dessa condição de existência. Tem que ser um conjunto de valores que se encontram aqui. Tá? Se encontramos valores que se encontram aqui neste intervalo, automaticamente devemos excluir. Então é isso, meus caros. Primeiramente foi identificarmos a condição de existência e em diante é simplesmente resolvermos esta equação trigonométrica, que é trivial. Então vamos aplicar estas fórmulas, vamos substituir essas fórmulas aqui, onde nós temos cotangente de x e tangente de x, e vamos obter a seguinte expressão. Seno ao cubo de x, tudo isso que multiplica por 1 mais cosseno de x que divide por seno de x, mais cosseno ao cubo de x, tudo isso que multiplica por 1 mais seno de x sobre cosseno de x, igual a 2 que multiplica pela raiz quadrada de seno de x, que multiplica por cosseno de x. Em diante, vou aplicar a distributiva. Esta expressão vai multiplicar toda essa expressão dentro de parênteses e esta idem. Seno ao cubo de x que multiplica por 1 é igual a seno ao cubo de x, mais seno ao cubo de x que multiplica por esta fração. Eu vou simplificar aqui o seno ao cubo de x por seno de x e restará seno ao quadrado. Portanto, seno ao quadrado de x que multiplica por cosseno de x, mais, aqui faço a mesma coisa, cosseno ao cubo de x que multiplica por 1 igual a cosseno ao cubo de x, mais cosseno ao quadrado de x vezes seno de x. Ao mesmo tempo aqui, né, vou simplificar.
Portanto, resta cosseno ao quadrado de x, que multiplica seno de x, igual a 2, que multiplica pela raiz quadrada de seno de x, que multiplica por cosseno de x. Em diante, vou olhar para essa expressão, qual é o termo que mais se repete. Vamos lá. Nessa expressão aqui, só esta parte aqui, o termo que mais se repete é o seno ao quadrado de x. E para esta parte, para essa expressão, o termo que mais se repete é o cosseno ao quadrado de x. Então, nessa expressão, vou evidenciar o cosseno ao quadrado de x. E para essa expressão, vou evidenciar o seno ao quadrado de x. Então, isso é o que eu faço no próximo passo. Aqui, evidenciando o seno ao quadrado de x, obtenho o seno ao quadrado de x, que multiplica por seno de x mais cosseno de x. Mas, de igual modo aqui, vou evidenciar o cosseno ao quadrado de x. Então, tenho o cosseno ao quadrado de x, que multiplica por cosseno de x mais seno de x, igual a 2, que multiplica pela raiz quadrada de seno de x, que multiplica por cosseno de x. Em diante, é só vocês olharem na expressão semelhante. A expressão que mais se repete, a expressão semelhante, deve ser evidenciada. Então, vou evidenciar a expressão que mais se repete, nesse contexto, seno de x mais cosseno de x, evidenciando, e obteria a seguinte expressão. Seno de x mais cosseno de x, tudo isso que multiplica por seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, é igual a 2, que multiplica pela raiz quadrada de seno de x, cosseno de x. Em diante, vamos olhar nessa expressão. Essa expressão nos vai recordar uma certa lei, uma certa identidade. É a famosa identidade fundamental trigonométrica, que diz que a soma dos quadrados das funções seno e cosseno, de certo argumento, nesse contexto x, é igual a 1. Tá? Esta lei fundamental trigonométrica que é semelhante, né, ao teorema de Pitágoras, porque vocês aí deveriam, nesse contexto, desenhar aí o triângulo, ver a distância cosseno e seno e cairiam aqui, tá? Então, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então, automaticamente isto é igual a 1 e resta-me apenas a seguinte expressão. Seno de x mais cosseno de x é igual a 2, que multiplica pela raiz quadrada de seno de x, que multiplica por cosseno de x. Em diante, vou elevarmos os membros a 2. Elevamos os membros a 2. E, para desenvolver este quadrado desta soma, eu tenho que aplicar a seguinte propriedade. Então, a seguinte fórmula, não é? O quadrado de uma soma tem o seguinte desenvolvimento. O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro segundo, mais o quadrado do segundo. E aqui, eu tenho 2 que multiplica por esse radical. Nesse contexto, 2 ao quadrado e este radical ao quadrado. Então, mais uma vez, vamos aplicar uma propriedade de radiciação. Portanto, raiz quadrada de A, tudo isso ao quadrado, é igual a módulo de A. Sempre que o índice do radical for par e elevarmos ambos os membros em função deste índice, ao simplificarmos o expoente com o índice do radical, nós temos que sempre extrair o módulo. Tá? Porque aqui, uma vez que isto é 2, não é índice par, expoente par, admite 2 sinais. O mesmo aqui para este módulo também vai admitir 2 sinais. Quer dizer que se você substituir qualquer valor aqui, membro esquerdo tem que ser igual ao membro direito. Então isso é o que eu faço. Então vou simplificar este 2 com o índice do radical e restará módulo. Então obtenho o que? Seno ao quadrado de x mais 2 seno de x cosseno de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 4, que multiplica pelo módulo deste produto entre o seno de x e o cosseno de x. Olhando na condição de existência, nós temos que seno de x, que multiplica por cosseno de x, é sempre maior ou igual a 0. Nós já fizemos essa referência aqui na condição de existência. O que isso significa? Isso significa que este produto será sempre positivo. Então, nós podemos nos livrar do módulo. Tá? Esta expressão dentro do módulo será sempre positiva. Então, o módulo de uma expressão positiva será sempre positiva. Então, automaticamente, já não vou representar o módulo. E aqui, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Nós já fizemos a referência aqui. Essa é a lei fundamental trigonométrica, a lei fundamental da trigonometria, ou identidade fundamental trigonométrica. Então, obtemos a seguinte expressão. 1 mais 2 cosseno de x, seno de x, é igual a 4 seno de x, cosseno de x. Aqui vou pegar nessa expressão, está aqui a somar, passa no membro direito a subtrair. 4 seno de x, cosseno de x, menos 2 seno de x, cosseno de x, é igual a 2 seno de x, cosseno de x, é igual a 1.
Aqui vamos por último recordar uma fórmula importante. Este desenvolvimento é na realidade o desenvolvimento do arco duplo seno. Seno de 2x é igual a 2 seno de x cosseno de x. Então substituo este desenvolvimento por seno de 2x e é igual a 1. Isto implica que seno de 2x é igual a seno de π meio. Portanto, seno de π meio é igual a 1. Este é o arco correspondente. Portanto, o seno deste arco é igual a 1. Encontramos então este valor 1 e o arco correspondente. Em diante, vamos no círculo trigonométrico. E vamos representar este valor. Onde é que nós temos 1? Portanto, onde é que o seno é igual a 1? Portanto, se virmos bem, o eixo do seno é este. Quer dizer que aqui é 0, aqui é 1. Aqui é 0 e aqui é menos 1. Então, 1 é aqui. Quer dizer que é um ponto. Nesse contexto, igual a 1 é um ponto. Mas como nós estamos a falar de equação trigonométrica, não é? Então, são vários pontos, certo? Correto? Na realidade, são vários pontos em função do número de volta. Tá? Então, se eu der uma volta completa, vou cair aqui neste ponto, mas já não será π meio, senão 5π meio. Mais uma volta completa. Então, se vocês adicionarem, portanto, π meio mais 2π, não é? Teriam 5π meio. E assim sucessivamente. Então, vocês têm aqui um conjunto de pontos. E em diante, como é que eu posso extrair a solução? Existe aí uma fórmula para escreverem a solução de uma equação trigonométrica do tipo seno. Que é, nesse contexto, seno de x igual a seno de π meio. Vocês fariam o seguinte: x é igual a π meio mais 2πk, ou x é igual a π menos π meio mais 2πk, a partir de qualquer k pertencente ao conjunto dos números inteiros. Então, esta é a ideia. Ou então, é só vocês olharem para o círculo trigonométrico, vocês têm aqui o ângulo base, π meio, e vão adicionar, portanto, um número de volta, uma volta completa. Nesse contexto, 2π vezes k. Então, teria aqui, só que aqui o argumento não é x, senão 2x. Então, 2x é igual a π meio mais 2πk, para de qualquer k pertencente ao conjunto dos números inteiros. Em diante, vou dividir essa expressão por 2, né? Portanto, 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, aqui resta x é igual π meio dividido por 2 é π quarto, mais 2π dividido por 2 é igual a π. Então, mais πk, para tudo e qualquer k pertencente ao conjunto dos números inteiros. Este é o resultado encontrado. Mas é solução? Não. Portanto, não é solução. Por que não é solução? Porque depois de nós resolvermos a equação trigonométrica e encontrarmos a solução, nós precisamos olhar na condição de existência. Será que este conjunto de valores encontra-se na condição de existência? Está aqui dentro? E que se virmos bem, este conjunto de valores é todo. É um todo. É um conjunto de valores. Incluindo até aqueles valores que nós vimos ali, que estão aqui nesses intervalos. Portanto, de acordo com este radical, se nós, por exemplo, encontrarmos o 3π quarto, se escolhermos aqui um valor 3π quarto, se pegarmos nesse 3π quarto, substituímos aqui cosseno de 3π quarto é negativo e o seno é positivo. Positivo vezes negativo vai dar negativo. Então, este radical não existiria. Então, 3π quarto, este valor aqui tem que estar excluído. O mesmo acontece para aqui. O menos π quarto. O menos π quarto também é um valor que tem que ser excluído. Mas se considerarmos aqui esta solução, por exemplo, se atribuirmos certos valores aqui de k, vamos encontrar esses valores. Vamos encontrar o 3π, o menos π quarto, o menos 3π quarto, o 3π quarto. Então, esses valores devem ser excluídos. Então, como é que nós podemos praticamente comparar esta solução com a condição de existência? É simples. É só olharmos para a condição de existência e vermos que aqui não está a se considerar meia volta. Porque se considerarmos meia volta, poderíamos cair aqui ou aqui. Aqui está a se considerar uma volta completa. E uma volta completa não é πk, senão 2πk. Quer dizer que nós temos que considerar simplesmente o conjunto de valores de x que se encontram neste intervalo, nesta condição de existência,
ou então que são semelhantes, tá? Nós temos que considerar aqui, tanto adicionar por uma certa expressão, não é, que é semelhante à da condição de existência, em termos mais simples. Aqui nós encontramos πk, mas só que a condição de existência diz que não é πk, não é meia volta, senão uma volta completa, porque aqui tem valores que devem ser excluídos. Daí que vocês devem adicionar aqui 2, tá? Vocês devem aqui colocar 2, tanto isso é de forma trivial, de forma automática. Tanto não existe uma fórmula, não vai existir uma outra fórmula que vai te dizer que não, ela aplica essa fórmula e vai ter 2, não. Esta é a explicação que vocês devem ter em conta. Isto aqui é análise, tá? Em função dessas restrições que aqui encontramos. Porque se não tivéssemos restrições, aí sim diríamos simplesmente que esta é a solução. Mas como encontramos restrições, devemos comparar com a condição de existência a solução encontrada. Então podemos dizer que como solução, x é igual a π² mais 2πk para k pertencente ao conjunto dos números inteiros. Assim encontramos a solução, não é, que satisfaz a condição de existência deste exercício. Portanto, esta foi a resolução deste exercício. Se você gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sino para receber as notificações dos próximos vídeos, partilhe este vídeo com mais amigos, aqueles que vão testar e não só aqueles que estão interessados em aprender como resolver equações trigonométricas. Então, partilhe esse vídeo com seus amigos. Um abraço. Se tiver dúvidas, escreva aí nos comentários. Uma certa ideia, pode deixar nos comentários. Então, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.